Esses dias eu tava no estúdio com alguns artistas aqui da Zona Sul e fazia muito tempo que um de nós em específico não gravava músicas. Não só isso, como ele era o mais velho entre nós e também o com maior notoriedade. E sendo assim, ele regiu a sessão e esse é um mano com ideias bastante flexíveis musicalmente falando. Ele não se limita e inclusive se interessa por ideias não convencionais. Então, ele deu a ideia de nós cortarmos alguns samples e foi exatamente isso que a gente fez. Eu cortei o sample e deixei que outros moleques fizessem a bateria. E isso foi interessante porque havia umas 7 pessoas na casa e a maioria delas acontece de rimar majoritariamente em type beats. E eu já falei aqui um pouco sobre como eu sou completamente contra a ideia de type beats. Eu acho que isso limita a música. E assistindo aqueles garotos montarem aquelas baterias cheias de firulas e sonoridades em cima de um sample de soul que a maioria das vezes já diz 70% de como a música vai soar, me fez pensar. Esses moleques têm a síndrome do produtor. E assim, eu tenho que reconhecer, eles mexem no FL com uma fluidez muito maior do que a que eu sequer sonho em mexer na vida. Mas uma coisa é fato. Mesmo com toda aquela quantidade de informação que eles estavam adicionando ao sample, eu conseguiria achar mais milhares de produtores que fariam outra bateria completamente diferente, mas que ainda assim teria a exata mesma energia. Isso porque o jeito que eles visualizam música é um jeito padronizado demais para conter alma. E o que é essa síndrome do produtor? Bom, se você reparar, recentemente foi instaurado em um imaginário coletivo de que uma boa produção é uma produção extremamente enfeitada, de que ela deve conter várias camadas e várias sonoridades. Você precisa de um kick, de um snare, de um counter snare, de um hi-hat, de um open hat, de um perk e, é claro, não poderia faltar um 808. E que tudo que não é isso aqui se trata de uma produção desleixada ou mal feita. E eu posso traçar aqui um paralelo com cortes de cabelo, para que vocês entendam melhor. Imagina que você entra no salão da sua quebrada, pede seu corte, ele tira os excessos, faz seu degradê, faz o pezinho, e em meros 20 minutos o seu cabelo tá pronto. E tá do jeito que você quer, mas 20 minutos? Um corte inteiro? A maioria dos barbeiros hoje em dia leva 20 minutos só no pezinho, fora tinta no final. E, bom, isso se dá porque foi criada uma cultura de que um bom corte precisa de tempo para ser feito. E assim é com a música. Acontece que naquele dia no estúdio, se os outros produtores tivessem acrescentado só um kick e um snare, e que essa simples bateria fosse capaz de passar a energia necessária para a música, mesmo assim, eles não teriam sentido como se eles tivessem feito parte. Na realidade, eles teriam se sentido pior do que se eles não tivessem feito nada. Não só isso, mas como se não bastasse, essa cultura está tão incrustada na nossa mente que muito provavelmente o resto dos outros rappers na sala não saberiam nem como rimar em cima daquilo, já que esse tipo de padrão musical é tudo que eles conhecem. E isso tudo me lembra de um conceito extremamente popular, mas muitas vezes incompreendido e, quando não, esquecido, mas com toda certeza imensuravelmente útil, que é o minimalismo. E eu não tô falando aqui de músicas experimentais e chatas, porque isso não é sobre música minimalista em si, e sim sobre um olhar minimalista sobre música. E, sendo assim, a grande chave para entender esse olhar não é o da perspectiva de que o menor número de coisas possíveis fará a melhor música possível, e sim que a melhor música possível conta apenas com os elementos necessários. E acontece que quando você para olhar para o que realmente é necessário musicalmente falando, esse número é bem pequeno. Tipo, literalmente pequeno. Nossos ouvidos e nosso cérebro têm dificuldade de processar mais do que 3 coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo em uma música, a ponto de essa ter se tornado uma regra. E não só qualquer regra, mas a regra mais importante na música popular, a regra do 3. E isso não é simplesmente uma ideia, não é simplesmente uma teoria, é literalmente como a gente processa música.
Para pra pensar agora na sua música favorita, ou na música que tem te acompanhado atualmente, e tente lembrar quantos elementos ela contém. Você provavelmente vai se lembrar de um sample bem cortado, de uma bateria com alguma personalidade e de uma performance vocal potente. Não vai muito além disso. Acontece que, se você começa a acrescentar ideias em cima de ideias e sonoridades em cima de sonoridades, tudo que você vai fazer é poluir sua música e afastar o ouvinte de qualquer tipo de conexão que ele poderia vir a ter com ela. Então, a minha pergunta é: por que caralhos você ainda não deixou o like nesse vídeo? Tipo, eu venho aqui, crio um conteúdo único nesse país pra nem ganhar um like, pra você nem se inscrever? Você tá de brincadeira comigo, não pode ser. Se inscreve no canal, deixa seu like, logo aí nos fixados tem o link pra todas as minhas redes sociais e acompanha o Baudelaire. Mas, é sério. Por que caralhos você ainda tá acrescentando esse monte de porcaria na sua música? Afinal, isso não só atrapalha o ouvinte, como eu tenho certeza que atrapalha a sua produção. Naturalmente, quando eu comecei a produzir, eu sempre me contive com poucos elementos. Não porque eu sabia de tudo isso que eu tô falando aqui, mas, na realidade, apenas não me vinham ideias de instrumentos extras, camadas extras a se acrescentar, e quando eu tentava, simplesmente não ficava bom. E eu basicamente me dava por satisfeito com a ideia que serviu de base para aquela música. No entanto, ao longo desses 6 anos, foi muito comum ver produtores lutando por ideias, idealizando que esses extras tornarão a música maior do que ela já é. E eu acho que isso tá muito conectado com ego, de certa forma. Assim como na roda de samba sempre tem aquele maluco no pandeiro descontrolado querendo aparecer mais que todo mundo, ele jura que tá sendo bonito, mas na verdade ele só tá sendo chato. O ideal é que sua música funcione como esse palco para que os atores que são seus elementos possam vir a interagir entre si em união e em prol da peça, não brigando uns com o outro pela disputa de espaço. Espaço é algo essencial na música e ainda assim é extremamente esquecido e desvalorizado. E talvez um dos nomes da música moderna que mais souberam aproveitar espaço em suas músicas foram os Beatles. Os Beatles reuniam ideias que ninguém nunca tinha visto antes e que ainda assim soavam como se sempre estivessem tido aqui. Eu me lembro de escutar Come Together pela primeira vez e ficar simplesmente hipnotizado pela forma com a qual aquela música não tinha nada demais, mas ainda assim conseguia soar tão grandiosa. E a realidade é que essa é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que é muito difícil construir uma música dessa maneira, precisa ser muito fácil. Você entende? Sempre que você tenta forçar algo em uma música, lembre-se que esse é o maior sinal possível de uma péssima ideia. E Come Together é um dos melhores exemplos de como comprar espaço em uma música. Isso porque, ora os instrumentos compõem mensagens diferentes, como na intro, onde a bateria antagoniza o baixo e a guitarra, justamente para diversificar na música, ou como no solo, após o segundo refrão, mas precisamente como todos eles entram em união para transmitir a mesma mensagem durante o verso, para que o John Lennon cante, de forma que, mesmo com um baixo, uma guitarra, uma bateria e uma voz, durante o verso, nosso cérebro só compreende 2 elementos, o instrumental e a voz. Essa música é literalmente uma aula sobre como estruturar ideias, sobre como criar tensão e sobre escassez. E eu gostaria muito que, assim que eu encerrasse esse vídeo, você fosse escutar Come Together de novo e que você precisamente reparasse na quantidade de silêncio que é possível escutar com a entrada da guitarra nesse refrão minúsculo e repare como esse mesmo silêncio é maior do que tudo que você já fez como músico. O meu nome é Baudelaire e isso é tudo que você precisava saber e não tinha ideia.